Salmo 130, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O Salmo 130 é o sexto dos 7 salmos penitenciais. Ver Salmo 6 e enfatiza o que Deus faz pelas pessoas desamparadas que clamam por sua misericórdia. Talvez os peregrinos israelitas costumassem cantar este salmo a fim de confessar seus pecados e de buscar o perdão e a bênção de Deus enquanto se dirigiam ao santuário. Hebreus 10, 19 e 25. Para ver os preparativos que os cristãos precisavam realizar a fim de se aproximar do Senhor. Não importa quais são nossas necessidades, quando clamamos ao Senhor pela fé, Ele nos ouve e faz as mudanças necessárias em nossa vida. Primeiro, da morte para a vida. Salmo 130, versículo 1 e 2. Trata-se da imagem de uma pessoa se afogando num lugar que não dá pé e de onde é impossível sair. Ver Salmo 42, charco de lodo, Salmo 69, do 1 ao 3, Salmo 69, do 3 ao 15, Isaías 51, 10, Ezequiel 27, 34. O tempo do verbo clamar indica que o escritor havia clamado continuamente no passado e que continua clamando enquanto escreve o salmo. Pois sem intervenção misericordiosa de Deus, a morte é certa. Porém, lembra-se da oração de Salomão, quando o rei consagrou o templo ao Senhor, e sabe que os olhos de Deus estão sobre ele e seus ouvidos abertos às suas súplicas. 2 Crônicas 6:40, Salmo 34:15, 1 Pedro 3:12. Em 5 ocasiões, dirige-se a Jeová, o Deus da aliança, Senhor, e em 3 ocasiões a Adonai, o Senhor. Podemos clamar a Deus do abismo das decepções, derrotas, medo e perplexidade. Como um peso enorme, o pecado puxa suas vítimas para as profundezas, mas Deus nos criou para as alturas. Isaías 40, 31, Colossenses 3, 1. Segundo, da culpa para o perdão. Salmo 130, versículo 3 e 4. O salmista passa do mar ao tribunal, onde o pecador não pode se erguer por causa de sua culpa. A única maneira de se livrar do registro do pecado é achegar-se a Deus e buscar o perdão que Ele concede em sua graça. Perdão que só é possível em função da obra de Cristo na cruz. Salmo 32, versículo 1 e 2, Romanos 4, versículo 1 ao 8. O termo traduzido por observar tem um sentido de tomar nota, manter um registro. Algo que pode fazer. Salmo 98, Salmo 139, 23 e 24, Jeremias 2, 22, Jeremias 16, 17, Ezequiel 11, 5, Oséias 7, 2. Os pecadores não têm como se colocar diante do santo juiz e pleitear a própria causa. Salmos 1, 5, Salmo 143, 2, Esdras 9, 15, Naum 1, 6, Malaquias 3, 2. Porém, Deus está pronto a perdoar. Salmo 86, 5, Neemias 9, 17. E a fé no Salvador traz o perdão para a alma. Deus lança fora nossos pecados e os apaga de seu livro. Isaías 38, 17. Isaías 43, 25, Isaías 44, 22. Ele os carrega a um lugar tão afastado quanto o Oriente está distante do Ocidente. Salmo 103, versículo 11 e 12. E os lança no mar. Miqueias 7, 19.
e não os emprega contra nós. Jeremias 31, 34, Hebreus 10, 17. Porém, o perdão é uma bênção a ser considerada com seriedade, pois custou a Deus seu Filho, de modo que devemos amar e temer a Deus. Salmo 76, 7. Se levarmos a sério a culpa do pecado, também levaremos a sério a graça do perdão. A salvação é uma transação pela qual foi pago um alto preço. 3. Da escuridão para a luz. Salmo 130, versículos 5 e 6. Deslocamo-nos do tribunal para os muros da cidade, onde os vigias encontravam-se alertas, perscrutando a escuridão, a fim de detectar a aproximação de qualquer perigo. Não podem fazer coisa alguma para obter o sol a nascer mais cedo, para obrigar o sol a nascer mais cedo. Não podem fazer coisa alguma. Mas quando amanhece o dia, os guardas alegram-se, pois a cidade permaneceu em segurança por mais uma noite. Quando o Senhor perdoa os pecadores, para eles é como se nascesse um novo dia, ao saírem das trevas e entrarem na luz maravilhosa de Deus. 1 Pedro 2,9, Lucas 1, 76 ao 79. Ver comentários no Salmo 27. O pecador perdoado contenta-se em esperar por aquilo que o Senhor tem planejado para aquele dia. Essa espera não é decorrente da resignação desesperada, mas sim da expectativa esperançosa, pois cada dia que nasce traz consigo novas bênçãos da mão do Senhor. Salmo 119, versículo 74, versículo 81, versículo 82. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 22 ao 26. Se fomos perdoados, mas ainda estamos em trevas, devemos esperar no Senhor e crer em sua palavra, mas não devemos tentar produzir a própria luz. Isaías 50, versículo 10 e versículo 11. Quarto, da escravidão para a liberdade. Salmo 130, versículo 7 e versículo 8. Nossa última parada, o mercado de escravos. E o tema é a redenção, que significa libertação de uma pessoa mediante o pagamento de um preço. Israel tinha conhecimento profundo da redenção de Deus, pois no Êxodo o poder de Deus libertou-os da tirania egípcia. Êxodo, capítulo 12 ao capítulo 15. Os hebreus não tinham esperança alguma e não eram capazes de libertar a si mesmos, mas o Senhor os livrou. Deu a seu povo copiosa redenção que inclui a libertação da escravidão, vitória sobre os inimigos e uma terra prometida para ser seu lar. O escravo não tem esperança, mas o filho espera receber um dia sua herança. Todos os que creem em Jesus Cristo são filhos da família de Deus, não escravos. E seu futuro está garantido. Gálatas 3, 26 até Gálatas 4, 7. Não é apenas o salmista que vê uma redenção futura para o povo de Israel. Paulo, Romanos capítulo 11, e os profetas Isaías 11, Isaías 60, 65, 66, Zacarias 12, 10 até Zacarias 14, 21, também tratam desse assunto. Os cristãos aguardam a vinda de Cristo e a redenção que trará. Romanos 8, no versículo 18 até o 30.